Ei, Fred, Olá, agora tudo tem que bem? subir um Boa noite, doutora pouquinho Lil. aqui. Aqui é a doutora Lil, não, aqui é a Lil, né? Boa noite a todo mundo. Desculpa aí que eu atrasei um pouquinho, eu estava terminando de organizar as crianças. Ô, Fred, eu estava aqui introduzindo, né, falando que a gente vai conversar um pouquinho sobre as birras na infância, comportamentos considerados inapropriados, e a gente fala considerados, né, a gente fala birra entre aspas, porque depende do ponto de vista, né, Fred? Então, já estava introduzindo aqui, fala um pouquinho aí pra gente. A ideia dessa live foi por causa da birra real do Príncipe Louis, né? Acho que é importante para a gente abrir e compreender que as crianças são crianças e que às vezes nós esperamos comportamentos em ocasiões, em lugares, que são exigidos comportamentos de adultos. Então, a criança, em sua natureza, vez ou outra, ela vai reclamar: olha, estou aqui descontente, aqui não está tão legal, eu queria fazer uma outra coisa. Então, é natural que, vez ou outra, crianças demonstrem, né, insatisfação através de maneiras diversas, mas algumas vezes por birras, por choros, por crises. E quando isso acontece em público, a gente tem estratégias, tem algo para conversar com todos vocês que nos ouvem. Boa noite a todos. Estou vendo que tem bastante gente aqui, sejam todos bem-vindos. Então, é essa a intenção da gente bater um papo aqui hoje. E aí, Fred, eu estava falando que quantos pais, né, inclusive a gente, já passou por situação que está num evento, numa festa, num restaurante, e você demanda lá, espera, tem expectativa que o seu filho tenha um tipo de comportamento e ele às vezes vai ter outro comportamento. Não é? E a gente pensar assim, em primeiro lugar, a gente tentar sempre se colocar no lugar da criança. Então, a gente viu lá o príncipe Louis no momento, né, do evento, ele é príncipe, né? Mas antes de ser príncipe, isso que o Fred falou, ele é criança. E a gente precisa de olhar para cada criança dentro da maturidade neurológica dela. Então, se a criança tem 2 anos, eu tenho que me abaixar e olhar para essa criança assim, como que o cérebro dela, aos 2 anos, percebe o mundo? Como que o cérebro dela, aos 2 anos, consegue vivenciar essa situação social? Como que ela está entendendo isso aqui? Qual o tempo que ela consegue permanecer aqui, tranquila, caladinha, prestando atenção? Né? E aí, para 3, para 4, para 5 anos, para 10, para 16. Então, como o cérebro ele vai amadurecendo, a gente tem que interpretar a criança ou adolescente dentro do seu contexto, né, Fred? Ô, Lil, e acho que é interessante a gente partir falando do cérebro e do seu amadurecimento, porque às vezes exige-se de uma criança uma postura de um adulto. Né? Na Idade Média, as crianças eram retratadas na arte como mini adultos. Né? Existem algumas tradições da monarquia, então, que tem essa questão do príncipe, a criança muito pequena, mas não podemos esquecer da natureza infantil, que ela é egocentrista. A gente não tem um amadurecimento neurológico a tal ponto que a gente possa ter um discernimento social de como deveríamos comportar. Se, por exemplo, eu como adulto vou a um teatro, a uma igreja, e eu não estou satisfeito com aquilo que está ali acontecendo, eu vou encontrar uma maneira socialmente adequada. Né? Eu preciso ir no banheiro, eu estou com uma dor de barriga, eu não estou achando que está legal aquela situação, então eu vou encontrar uma maneira apropriada para sair, porque o meu lóbulo pré-frontal, responsável pelo discernimento social e a avaliação dessas nuances, vai me dizer como sair dessa situação. Agora, uma criança egocentrista, que quer o que quer na sua hora, no seu momento, é ali por questões diversas, não consegue comunicar ainda de maneira socialmente apropriada a sua insatisfação, o seu descontentamento, pode ser que ela manifeste isso através da sua linguagem própria, que é a birra. Então, a gente está falando de níveis de linguagens que ainda não estão desenvolvidos, bem como de um discernimento social que ainda não é o suficiente para aquela situação. Então, a primeira dica que eu queria dar, e eu ouvi a opinião da doutora Liu, é assim:
não é todo lugar que a gente pode levar uma criança, né? Assim, se eu vou num restaurante e não tem um parquinho, às vezes na igreja não tem aquele lugarzinho. Vocês já viram tanto que é chato uma criança fazendo barulho na igreja? Dá para uma criança ficar sentada meia hora esperando chegar a comida num restaurante comportada como adulto? A gente que é adulto não consegue. Como é que é essa história, então, Liubiana, assim, desses lugares? Qualquer lugar é um lugar apropriado para se levar crianças? A gente tem que pensar sempre assim, esse lugar, ela vai gostar, ela vai se distrair, vai ter algo para ela, a gente está preparando também o ambiente para que ela possa permanecer lá tranquila. É uma necessidade, então assim, eu preciso de ir nesse lugar, então eu tenho que levar a criança. Vou dar um exemplo, né? Ontem o Renato foi lá no Karatê trocar a faixa, então a gente foi feliz e tudo, e a gente levou a Alice. A Alice tem 3 anos, era de noite, então assim, no início ela estava super empolgada, passou um pouquinho, como era muita gente, um tanto de gente lutando, ela estava cansada, com sono, né? Assim, já era o horário, esse horário perto dela dormir. Então ela começou a deitar no chão, no tatame. Ele deitou, virou, aí tentou, né, fazer gracinha. Então, assim, a primeira coisa é a gente tentar entender a criança dentro do ponto de vista dela. Então, para ela estar ali naquela situação, a gente também tem que flexibilizar, porque não é o ideal. Ela não está lá assim, nossa, que legal, estou feliz, vou prestar atenção, porque ela tem uma imaturidade cerebral É igual a neurológica, né, criança passando Fred? aqui agora, ó, no meio da live, a gente combina de Aí, não ó, passar. Aí, ó o tamanho da brincadeira. criança, né? E olha o É, tamanho dessa criança aí, né? aproveitar aqui e Então, parabenizar o Renato, né? Os faixa é, verde em karatê, né? Passou do teste lá, a gente ficou muito feliz. Desculpa a é, brincadeira. mas aí a gente, primeiro é isso, assim, eu vou ficar brigando. Aí qual a minha atitude? O que eu tenho que fazer? Então ela tá lá deitando no chão, rolando, eu tenho que começar a brigar, a xingar. Então, assim, do meu ponto de vista, eu estou considerando aquilo muito inadequado. Então, por que que a gente considera inadequado? Por que que primeiro a gente se incomoda tanto e a gente se sente irritado com o comportamento da criança, né? Então a criança está às vezes deitando no chão, rolando, eu já começo a ficar nervosa, eu já começo a querer controlar a situação, ao invés de eu acolher e entender a criança dentro do ponto de vista dela e tá tudo bem também. Então a primeira coisa acho que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque a depender de como que o adulto vai reagir, a criança também vai reagir. Até houveram muitas críticas em relação, alguns elogios e outras críticas em relação à atitude da mãe do príncipe, né, Louis. Mas assim, como que ela tem que agir? Ela não tem que gritar com o menino, ela não tem que agredir, porque inclusive a gente está falando essa semana de modelos de parentalidade. Esse modelo de agressividade não é um modelo adequado. Ela tentou É, manter uma postura, não foi, Fred? Um semblante é, calmo, olhar, tentar mudar o foco, porque esse menino lá sentado naquela situação, ele estava entediado, né, Fred? e acho que tem uma coisa que é interessante dizer, que existem outros vídeos da criança dando amostras de descontentamento, de insatisfações nessas ocasiões de celebrações da realeza. Então, assim, sempre a primeira estratégia para a gente evitar que essas questões aconteçam é pensar o que é que eu poderia fazer antes para evitar que isso acontecesse, né? Então vamos pensar se essa criança tivesse ali um joguinho preferido à mão no momento que ela estivesse entediada, né? Se essa criança tivesse ali por perto, se for o caso, um cuidador para auxiliá-lo, para chamá-lo a atenção, um lanchinho se for o caso de fome, né? Ou uma mamadeira se for o caso de sede em crianças mais Ou uma pequenas. pipoquinha mesmo para Ou uma distrair, né, pipoquinha, Fred? Uma né? Qualquer pipoca que coisa vai que comendo, seja, vai. né? Claro que a gente não é adepto à utilização de celulares e tablets, mas por que não, nesses momentos de urgência, né? A vida real tem essas imposições e talvez a gente consiga distrair a criança com o brinquedo preferido, com o A vida alimento, com real, o mas não é da realeza, telefone. não, né, Fred? É. Então, acho que a primeira estratégia sempre é pensar, como eu estava dizendo, que essa criança estava dando sinais em ocasiões de celebração anteriores, que ela estava ali descontente, satisfeita, em algum momento ela teria um comportamento, porque, olha,
ninguém está me ouvindo, né? É importante dizer também aqui, Libiana, eu queria que você falasse sobre questões sensoriais, que a gente viu em vídeos anteriores, né? Passando lá a aviação, né? A Força Aérea Britânica, e ele tampando o ouvidinho, incomodado com barulho. Então, assim, de alguma maneira, essa criança se sinalizou, olha, me tira daqui que não está legal. E aí, no momento de birra, né, a primeira coisa que a gente gostaria de dizer, portanto, é o que, que a gente pode fazer antes? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, tem uma família lá no consultório que fala assim, olha, é muito difícil o meu filho quando vai no supermercado, ele sempre quer um chocolate ou um brinquedo, e a gente tem dificuldade de dizer não para ele, o que é que a gente deve fazer? Eu, sempre eu falo, olha, tem alguém com quem ficar a criança na hora de fazer a feira, visto que esse comportamento dela é tão difícil de ser retratado, manejado, deixa com ela e não leva na feira. Que às vezes o pessoal pergunta, dá ou não dá? Né? Não leva. Talvez evitar a ocasião, né? A ocasião faz o ladrão, tem o ditado popular, né? Então, assim, se eu evito a exposição da criança àquela situação que para ela é adversa, a possibilidade de diminuir a birra já é muito maior. É importante isso. Então, se a gente antecipar qual que é a situação, o que que eu posso fazer para distrair essa criança. Claro que treinar a criança também para ter um comportamento socialmente aceitável é interessante, mas isso deve ser feito aos poucos. E muitas vezes a criança está Gradualmente, né? De maneira cansada. generosa. O Fred falou aí, por exemplo, a gente atende muitas crianças. E a gente atende muitas crianças e crianças pequenas, às vezes com hipersensibilidade auditiva, tátil. Então, assim, a criança tá ali, às vezes o suor, né, o calor para ela tá insuportável, é como se doesse. O barulho para ela tá assim ensurdecedor, né? Então, assim, aquilo ali para essa criança é algo que desorganiza, vai desorganizando ela. E aí ela passa a ter algum comportamento que ela não consegue se controlar mesmo, que é um pedido de socorro para essa família. Gente, socorro, não estou dando conta de tanto barulho, não estou dando conta de tanto calor, não estou dando conta de estou aqui com sede, né, com fome. Eu tenho que ter uma postura, por exemplo, desse menino de príncipe, mas eu não sou príncipe, eu sou uma criança pequena que quer brincar, jogar bola, fazer bagunça, fazer careta, pôr a língua, né? Então, assim, é um menino pequeno. E aí, aquilo que eu disse, por que que a gente se sente tão incomodado com esse comportamento? Não é? O que que acontece que a gente fica irritado e fica com vergonha e a gente fala, ai meu Deus, eu quero mostrar que meu filho não faz isso. Não é? Sendo que isso a primeira coisa, a gente tem que aceitar a vulnerabilidade e falar, meu filho, você está cansado? Eu entendo, tá tudo bem. É claro que aí tem aqueles extremos, estou aqui mandando um beijo também para Jerusa, para a doutora Tchelle, para a doutora Adriana, viu, gente? Tanto de gente aqui que a gente ama tanto, né? Feliz mandando mensagens. Então, assim, a gente compreender se a criança está com sono, se a criança está com sede, se a criança está cansada, compreender o ambiente que essa criança vai estar. Quantas famílias levam o menino para o shopping? Aí chega lá e fala, o menino deu birra no shopping, deitou no chão, bateu a perna. Gente, imagina um menino no shopping que tem tanto de estímulo visual, um tanto de estímulo auditivo, estímulos às vezes, né, de mudança de temperatura, de ar condicionado, aquele tanto de gente andando para lá, conversando. A criança é pequena, não é igual você que está alto, né, enxergando as coisas por cima, não. Ele está lá pequenininho, vendo que é tanta gente em volta dele, né? E aí você quer que o menino vai numa loja, vai na outra, não sei o quê. E aí o menino chega uma hora que entra em exaustão. Ele vai deitar no chão, às vezes vai bater a perninha. E as outras pessoas ficam, nossa, que absurdo, né? Olha lá o comportamento, a mãe não educa, o pai não educa. E esse menino muitas O, vezes é muito educado, né, Fred? É... Ô, doutora Lil, que é coisa mais chata do que você ir no shopping? Aí, a esposa está olhando uma loja de vestidos e o homem está querendo ver uma loja de material de informática. Ou o homem está vendo um terno e a esposa está querendo ver uma coisa eletrônica lá muito legal, não importa o pedido. Agora, imagina para uma criança que não tem nada a ver com aqueles interesses de adulto É, e doida para brincar, para divertir, etc e tal. Então, assim, acho que essa questão inicial do planejamento, né, de pensar preventivamente o que é que poderia despertar a criança. Meu pai falava comigo quando eu era mais novo, ele falava assim, olha, se você for sair para passear,
conhecer alguém, estar com os amigos, você come antes, meu filho. Porque se o negócio demorar para chegar, você não vai ficar reclamando de fazer vexame. E olha, a gente é adulto, eu fazia isso, para não fazer nenhuma gafe, ou cometer uma falta de educação, né? Quando a gente saía para comer, por exemplo. Então vale muito também com as crianças, né? Levar um lanchinho, preparar, né? Não só crianças muito pequenas, talvez a gente tenha esse cuidado com as criancinhas, com os bebês, com recém-nascidos. A gente vê as mães e os pais, né? Levando a sacolinha ali com a fralda, com a mamadeira, né? Mas por que não ter ali à mão, né? Um brinquedo preferido, a criança bem alimentada, talvez avisá-la que a gente vai num lugar que vai demorar um pouquinho e que depois a gente vai fazer o que é da vontade dela. Então, sempre lembrar, antes de falar o que fazer, no momento da crise, é preveni-la. Evitar E uma briga é muito melhor do que resolvê-la, né? ficar Evitar um tranquilo, né, conflito é Fred? melhor do que resolver. É. Claro, né? Isso é a Esses dias segunda. eu estava no avião, né? E aí pediram assim, né? A gente entra lá no avião, adoro ser pediatra, mas assim, nossa, agora eu vou descansar, né? Vou dar uma relaxada. Aí assim, tem algum médico, o menininho chorando, tem algum médico no avião? Aí eu falei assim, eu estou aqui, né, à disposição. E assim, o menininho está chorando, a gente não vai levantar voo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, ele está chorando demais e a gente não está entendendo, né? E aí eu fui lá, levantei, a mãe estava desesperada, né, com o menino, sem saber o que fazer, o menino era pequenininho. E aí o que que eu fiz? Com muita calma e tranquilidade, eu falei, vou ter que examinar a criança para ver se tem alguma coisa realmente que a coloque em risco de voar, né? Aí eu peguei esse menininho no colo, tranquila, calma, com semblante leve, feliz. O que que aconteceu? Pá, a mágica, né? O menino parou de chorar. Aí todo mundo me olhou assim, me parou de chorar no meu colo. E aí, eu, claro, eu levei ele para lá, falei com a mãe, vem comigo. A mãe acho que não queria nem ir comigo, que ela estava desesperada, né? Com vergonha também, ansiosa. E aí eu levei ela lá para o fundo com ele, eu examinei ele lá, falei, olha, ele está bem, está tranquilo, a gente pode viajar com tranquilidade. Então, essa postura que eu acho que os pais, a gente tem falado muito disso, a gente vai fazer várias lives aqui, a gente está colocando vários vídeos no YouTube, e vem mais coisas aí, porque a gente precisa que os pais compreendam que a postura deles vai interferir diretamente na postura do filho, por causa dos neurônios espelho. Então, o cérebro da criança ele copia automaticamente o comportamento do pai e da mãe. Ô, Se o pai e a doutora mãe Eli, começa a gritar, se desorganiza, né, Fred? A criança se desorganiza também. essa questão dos neurônios espelhos é uma questão que é tão interessante, né? A gente vê aqueles estudos que a pessoa fica diante de fisionomias tristes, começa a se sentir triste, depois fisionomias de nojo, sente nojo, asco, né? E fisionomias felizes, se sente alegre, né? Não diferente quando a gente vê um filme, vê alguém sofrendo, a gente se compadece, alguém com a vitória, a gente se sente contente. Tudo isso é por causa de neurônios espelho. E isso no momento de um conflito, de uma birra, né? Então, depois de ter pensado tudo isso, ainda assim a criança teve uma birra. Manter a calma, o quanto que isso é fundamental, né? O quanto que é o primeiro passo, né? E aí Faz aí não de novo, importa Fred. O que é que o pai e a mãe têm que fazer? tomar um fôlego, Exatamente. contar até 3. E aí não importa não, não é só para crianças não. Pode ser para um bebezinho, para uma criança, para um Para o pré-adolescente, adolescente. adolescente ou um adulto, né? Numa discussão mais acalorosa. Mas a grande questão é, nós focamos muito no comportamento em si. Olha, a criança está batendo, a criança está gritando, a criança pulou no chão. Se eu consigo, nesse primeiro momento, e olha, eu sei que é difícil, não é conselho de psicólogo, não. Eu sou pai de 3, né? Então, assim, naquele exato momento, se eu consigo respirar, o pessoal está falando aqui contar até 3, às vezes precisa um pouco mais. Eu ia falar Mas que até depois, 10, né? mas depois desse respirar, identificar o porquê que essa criança está chorando, né? É por causa de fome? É porque ela quer algo? É porque ela quer evitar algo? Talvez fique mais fácil compreender qual é a nossa atitude. É, 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 o básico é isso, né?
eu me conectar com o porquê que essa criança fez isso. Qual que é o motivo? O que que ela está querendo comunicar? Qual é a razão dela estar aqui batendo em alguém? Ela quer um brinquedo? Ela quer sair daquele local que é muito barulhento? É muito importante identificar qual é o motivo que leva o meu filho, o meu pequeno, a ter esse comportamento inapropriado. Eu só queria continuar dizendo que quando eu encontro esse motivo, fica mais fácil manejar esse comportamento. De que maneira? Se eu entendo que essa criança está querendo alguma coisa, talvez não é a ocasião. E se ela rompeu ali um limiar de comportamentos socialmente desejados, e ela está ali já desorganizada, depois de acalentá-la, depois de respirar, talvez retirá-la da situação do conflito, retirá-la da cena onde ocasionou a birra, seja um comportamento importante na grande maioria das vezes. É claro que existem algumas ocasiões, e isso é uma coisa mais de especialistas, de psicólogo, como, por exemplo, se a criança está querendo fugir e começa a chorar e eu retiro ela do lugar, claro que não é o que se deveria fazer. Mas quando nós estamos falando de situações em público, retirar do local do conflito, após manter a calma, é uma boa estratégia para que possivelmente depois eu consiga redirecionar a atenção e o desejo da criança para um outro lugar. Vamos imaginar que a criança ela é egocentrista, é a natureza da criança. Talvez não vai ser via verbal, via explicação, já que a sua inteligência está procurando maneiras para que o seu desejo seja realizado, então eu atingir a consciência naquele momento pela explicação verbal, talvez não seja a melhor estratégia. Por isso que nós aconselhamos, quando na ocasião de ocorrência, ou na ocasião da birra, em ambientes públicos, retire a criança do local do acontecimento, acalme a criança, se acalme primeiro, para depois, redirecionando ela para um outro foco, a gente possa lidar melhor com a situação. E aí vale ressaltar aqui, né, Fred, assim, o quanto que a gente tem falado assim, a gente estuda para tudo na vida, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. Então a gente estuda para aprender a ler, a gente estuda para passar no vestibular, a gente estuda para tirar carteira, para fazer uma receita, e para ser pai e mãe a gente acha que não precisa, não é? E quando a gente entende, por exemplo, a neurociência, o mundo se abre para a gente. Aí a gente tem uma reação melhor porque a gente entende a lógica daquela reação. Então, compreender a neurociência do cérebro da criança, como que esse cérebro se desenvolve, como que ele responde, é fundamental para que a gente saiba como a gente deve agir em cada situação. A gente tem um vídeo que a gente fez, como dizer não ao seu filho, porque aqui a gente está tentando passar o que está por trás, não é? O que está por trás desse mau comportamento. Até colocou aí, filho não vem com manual de instrução, né? A Márcia colocou. Tem um TEDx que eu fiz, que é bem interessante, que eu falo um pouco dessa parte da neurociência. Esse TEDx está aberto para todo mundo, que era um sonho, né, que eu tinha de dividir um pouco desse conhecimento científico para ajudar as famílias. E a gente também tem que observar, por exemplo, às vezes a criança está querendo a atenção do pai e da mãe. Quanto tempo será que esses pais têm com esse filho? Às vezes a forma do filho de pedir atenção é tendo um comportamento considerado inadequado, se eu não chamo atenção por bem, chamo por mal, por exemplo, não é? Então, assim, o quanto que a gente também, claro, tem que saber colocar limite, tem que saber falar com tranquilidade, abaixar, olhar para a criança, conversar com essa criança. O Fred falou, na hora que a criança está totalmente desorganizada, ou até o adulto, não adianta falar muito, porque o cérebro ativa o modo automático primitivo. E aí, se você ativa o modo automático primitivo, você não vai conseguir raciocinar com clareza que realmente você não está tendo um bom comportamento naquele momento, principalmente se você tem 2, 8, 10, 15 anos, não, entendeu? E até se você tem 40 anos. Eu quero contar um caso aqui, eu faço questão de contar. Na época que eu namorava com a Lil, a gente estava na baladinha e eu fui no banheiro. Quando eu voltei, ela lá muito charmosa, um armário lá do lado dela. E aí um amigo meu falou assim, calma, Fred, ele é amigo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu, o quê, cara? Explicar para mim o que está acontecendo? Estão roubando minha namorada.
E aí eu fui lá, ô, Liviana, vem cá, tô precisando te falar, claro, né, que com a educação, já que o discernimento social funciona um pouco, e ao retirar da situação, eu falei, amor, o que está acontecendo? Ela, não, esse aqui é um colega meu e tal, não sei o quê, e tá tudo bem. E eu faço questão de falar, porque assim, olha, se pro adulto não vale a explicação naquele momento de fúria, vamos falar dessa forma, estava E o, furioso, não? e o ciúme, né, Imagina para a Fred? A criança, criança tem isso. ciúme também dos pais, né? A E, Jerusa até colocou aí que nasceu a irmãzinha e aí a outra filha piorou. O ciúme não é uma coisa assim, intencional. Ah, eu tenho ciúme, né? Eu quero brigar, mas é algo que não, realmente vai nada do tipo. desorganizar a pessoa, Mas né? a Então, grande questão é assim, olha, primeiro vão resolver aquela situação retirando para depois, né? Mais uma vez, a gente estando com temperamento, com humor, né, com os ânimos acalmados, a gente possa conversar sobre a situação. Então, imagine você que o seu filho, ao ir ao supermercado, está querendo um chocolate. Aí você tira para ele a mão e fala que não pode. Seu filho vai lá e fala, não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Eu, não, não pode. mas Ele vai olhar continua para o na frente do lado, chocolate, né, ele vai Fred? olhar para o lado, vai ver 999 chocolates, vai olhar para você e vai falar o quê? Claro que ele vai querer. Aí eu vou tirar essa criança dali de perto. Ela, claro que vai continuar chorando. Aí eu vou explicar nesse momento que todas as forças da sua inteligência estão querendo atender o seu desejo, que ela não pode comer chocolate. Então, assim, não é o momento. Então, assim, retirar, resolver a situação, redirecionar o interesse no outro momento, né? Fazer com que esse momento de birra seja o mais encurtado possivelmente, pois se a criança, né, teve dificuldade, se desregulou, ela também vai ter dificuldade para se autorregular. Existem transtornos que esses dois fenômenos eles são mais difíceis, mas a grande questão é, claro que vale a conversa, né, é clara, afetiva, mas de maneira antecipada. Olha, filhinho, em outro momento, tá vendo aqui o jacarezinho? Se ele ficar comendo muito chocolate, pode ser que dê cárie no dentinho e doa a barriguinha. Falar na linguagem da criança, prevenindo esses comportamentos em outras ocasiões, talvez seja muito interessante. Agora a criança está lá com o picolé na mão. Você fala, filho, não pode já chupar o picolé. Então, assim, Ô não é o Fred, eu estava no momento. supermercado esses dias, aí a mãe falou com a criança assim, não pode pegar esse negócio. Aí a mãe virou de lado para pegar, ela pegou e escondeu atrás, assim, sabe? A menina pequenininha, como se a mãe não fosse ver e ninguém fosse ver, né? Eu E aí, trabalhei assim, muito tempo como no que é? Colégio Sesc, Liubiano, desculpa, só mais um caso. Aí eu lembro, né, a gente lá no início da profissão, chegava lá para aquele tanto de menininho, gente, leiam aqui, corredor. Só que agora vai virar andador. Vocês entenderam? Aí eles, entendemos. Virava as costas, todo mundo Saia saía correndo. Que correndo. legal, né? Legal demais. É a vida de criança, né? Isso. Então, assim, eu tô falando que aí a gente tem que olhar para nossa atitude, para nossa resposta emocional e treinar essa criança. Tem um desenho que chama que são as coisas. O Fred, que ele orienta muito esse desenho, tem no YouTube. A criança, ela não sabe identificar os sentimentos, ela fica confusa. Muitas vezes ela não sabe que ela está sentindo esse ciúme, cansaço, que ela está com raiva, que ela está triste, ou que simplesmente ela gostaria de estar em outro lugar. Então, como ela não consegue compreender bem os sentimentos, ela precisa da gente para ajudar a traduzir o que ela está sentindo e treiná-la para ela começar a identificar melhor. Esse desenho, que são as coisas, ele é interessante, que ele traz em uma forma lúdica, adequada, como que essa criança vai perceber, por exemplo, o ciúme, né? E como que a criança lá no desenho agiu, e aí depois dá espaço para os pais conversarem com a criança pequena. Então vale a gente já ir treinando a criança desde pequeno, ela identificar os sentimentos. A segunda questão que eu queria falar é treinar as técnicas de atenção plena, para que a criança desde pequenininha saiba também, igual a gente falou, contar até 3, né? E pode ser até 10, até 20. A gente ensinar a criança isso também. Olha, meu filho, tem hora que eu estou impaciente. Tem hora que também a mamãe quer brigar, deitar no chão, né? Puxar o cabelo. Mas a mamãe tem uma técnica, ela conta até 3, ela respira, toma um copo de água, né? Então, assim, eu falo muito isso com os meus menininhos no consultório. Porque sentir raiva,
Sentir vontade de ir embora, sentir vontade de gritar, todo mundo sente, isso é normal, isso não é errado. Agora, eu posso escolher como que eu vou manifestar esse sentimento. Então, treinar a criança desde pequenininha para que ela possa conseguir expressar os sentimentos dela, ter espaço. Primeiro, ela tem que ter espaço na família. A gente não pode falar, você não pode fazer isso. Porque senão ela vai recorrer a quem? Se a mãe e o pai estão falando que ela não pode se expressar. Então, primeiro ela tem que ter um espaço onde ela pode expressar o que ela está sentindo. Depois ela tem que se sentir acolhida e aí ela vai entender qual a forma adequada dela reagir diante daquela situação. Então, depois, na hora que ela estiver calma, né, é importante a gente falar assim, como você poderia ter agido, né, de outra forma, por exemplo, naquela situação. Igual esse menininho. Depois, viram lá, às vezes, falam assim, olha, você fez isso. Teria outra forma de você expressar que você estava lá insatisfeito naquele É, momento? ô, Né, doutora Fred? Elio, muito legal o que você está dizendo, e dizer assim, né? Parte das dificuldades de comportamento das crianças é por causa dessa natureza egocentrista. Outra parte é por ainda não ter uma maturidade de fazer operações mentais, de teoria da mente, de reconhecer e dar nome àquilo que se sente, aquilo que o outro sente, aquilo que é esperado. Então, conversar sobre todas essas questões de maneira lúdica, afetuosa, através de brincadeiras, promovendo experiências é importante, né? Às vezes nós queremos transmitir valores para os nossos filhos como se estivéssemos conversando com adultos. Outra coisa muito importante que a Liubiana disse é essa questão da inteligência emocional dos pais, né? Então, assim, comportamentos, eles são copiados, eles são aprendidos pela observação, né? Então, se eu tenho um lar que é adverso, que tem muita gritaria, que tem muita briga, que tem muitos conflitos, essa criança vai ser um reflexo desse lar. Se nós temos, né, pais que diante de momentos de dificuldades, de desafios, enfrentamentos, eles utilizam, né, de possibilidades que dão a eles a capacidade de enfrentar com mais inteligência emocional as coisas, acabam que as crianças serão cópias desses modelos, né? Isso os influenciarão, o exemplo influencia muito. O que, é que eu não gostaria de deixar de passar despercebido, e aí isso aqui é importante, embora a gente está falando de comportamentos inapropriados e birra, o que está por trás da birra de cada criança, e em cada ocasião, em cada momento, é algo único, é algo particular. Então a gente não está aqui pretendendo dar nenhum modelo, nenhuma receita de bolo, né? Seria um absurdo, na verdade, fazer algo do tipo, né? Nós sabemos que crianças que têm dificuldades, né, relacionadas a uma inflexibilidade cognitiva, ou dificuldades de expressão dos seus sentimentos, ou de comunicação dos seus desejos, essas crianças precisam de especialistas e os pais dessas crianças precisam de apoio para saberem lidar melhor com seus filhos. E é para isso que existem profissionais capacitados para que possam treinar os pais e não há vergonha nisso, né? Como a doutora Liubiana disse, acho que é bem interessante de deixar aqui destacado, né? Todos os nossos trabalhos nós nos preparamos com tanto empenho, né? O quanto que para que a gente se dedique a um ofício, a gente passa anos estudando. E esse nosso trabalho maravilhoso, que é ser pai, que é ser mãe, às vezes é importante com a nossa boa vontade, com a nossa história, com a tradição familiar, com a maneira com que cuidaram de nós quando criança, nós também possamos associar aquilo que a neurociência diz a respeito disso, né? Não é isso, Liubiano, que você está dizendo? Essa questão É isso do mesmo. treinamento de pais para lidar com seus filhos nessas situações. Então, né, cuidar da criança é importante, mas cuidar dos pais, para que os pais cuidem dessas crianças, também é muito importante, né? É claro que nenhum pai e mãe vai ser perfeito, né, gente? Assim, todo mundo também perde a paciência, todo mundo. Então a gente também não precisa de ficar se culpando o tempo todo, porque a gente não teve, por exemplo, um acolhimento adequado na situação X, Y, Z. Mas quanto mais a gente vai compreendendo que o conhecimento científico ele é libertador.
E quando a gente entende, aprende o conhecimento, pratica e vê que deu certo, nossa, isso é maravilhoso, não é? Então, acho que a mensagem principal que a gente queria passar hoje era essa, né, Fred? Assim, de olhar a criança dentro de cada idade, do seu nível de amadurecimento cerebral, da gente ser um modelo do comportamento que a gente deseja para os nossos filhos, da gente compreender também o que está por trás. Igual o Fred falou, tem algumas crianças que estão passando, às vezes, também por um momento de luto, ou tem criança até que é uma coisa simples, considerada simples na escola, mas que para ela é um conflito muito grande. Então a gente tem que olhar sempre o que está por trás, cuidar dessa criança de forma individualizada e amar a criança o tempo todo. Se a criança está tendo um comportamento difícil, a gente tem que amar mais, ter mais paciência, acolher e compreender. Então, a gente queria passar essa mensagem hoje, queríamos falar de novo, então, do nosso TEDx que a gente fez aí, né, que está aí no YouTube, que é o TED Talks, né, que é aquele TED, TEDx, e os nossos vídeos também, que a gente vem agora se dedicando, nós vamos deixar a live salva e a gente vem dedicando, assim, para poder compartilhar mais e mais conhecimentos, porque a gente entende que é uma missão de Deus partilhar tudo o que a gente aprende para poder fazer com que as crianças sejam mais felizes, mais bem-sucedidas, as famílias, e a gente realmente fazer diferença nesse mundo, tá? A gente queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que vocês também fazem parte dessa construção dessa história, né, Fred? Muito obrigada, viu, Fred, por também estar ao meu lado, aprendo muito com você, né? Aprendi muito com os meus pais, meu papai João, minha mamãe Marta, que são modelos para mim de pais. Meus pais nunca ficaram, né, batendo e sempre tiveram uma preocupação da forma de educar. E hoje eu vejo o quanto que isso também agregou na minha vida. Muito obrigada. O recado que eu quero deixar, agradecendo todo mundo, né? Voltando aí ao Príncipe Louis, que ali por trás daquele comportamento existe uma história, né? Existem várias coisas que aconteceram, né? Então, assim, para todo papai, para toda mamãe que nos ouve, para todo profissional que aqui está do nosso lado, agir preventivamente, né? Pensar se essa ocasião é adequada para a criança, ter ali instrumentos, artifícios, brinquedos, estratégias que possibilitem, num caso desses, a gente conseguir redirecionar o foco da criança de maneira mais rápida, retirá-la do lugar do conflito e, em outros momentos, explicá-la, né, com a linguagem infantil, através de exemplos e de brincadeiras. Né? Lembrar também que, ao lado do afeto, a criança ser frustrada, então um estresse que seja saudável, né? Ficar um pouco sem o brinquedo preferido, repartir um pouquinho de biscoitos, ficar um pouquinho longe da mamãe e do papai, né? Tão problemático quanto a falta de estresse, ou o estresse excessivo, pode se transformar num estresse tóxico. Então, preparar essa criança, dando a ela também a capacidade de resiliência, de enfrentar desafios, de superar problemas, todas essas questões elas são importantes. Se ainda assim a gente tem impactos na vida da criança e na vida dos pais, procure profissionais especializados. Procure o neurologista para questões médicas, o psiquiatra infantil, o psicólogo infantil, para que a gente possa fazer um treinamento de pais, uma intervenção direta com a criança. A clínica Bora Brincar tem psicólogo bom, tem Lá tem psicólogos, a equipe é bastante, ótima. tem a turminha joia lá. Então, assim, é importante, né? Se a criança tem um problema na escola e escapa ali em algum momento das mãos da escola, embora professores tenham um tato incrível em lidar com comportamentos inadequados, procure ajuda. Procure ajuda o quanto antes. Porque é ruim que essas crianças tenham, olha, que menino mal criado, que menino mal educado. E talvez, acho que eu termino com essa frase, a criança talvez não seja que ela não queira ser diferente. Talvez é a melhor maneira que ela encontrou até aquele momento para comunicar que algo vai mal na vida dela. Então, não é que ela ainda não quer ser obediente. Talvez ela ainda não consegue ser como esperaríamos que ela fosse. Então, auxiliar a família, auxiliar a criança para que ela se torne cada vez mais um ser humano preparado para tudo aquilo que a vida tem a oferecer,
É aí o nosso recado. Estamos aí sempre de coração aberto para acolher todos vocês. Um beijo enorme. Liubiana, muito Beijo, obrigado pela Flavinha. Beijo, firmeza de cada dia. Bianca. Beijo, Obrigado, Bianca, Liubiana, pela Renata. firmeza de cada dia. Um beijo para vocês, viu, gente? Obrigada a todo mundo. A gente tem a agradecer demais a presença de vocês, tá? Vamos divulgar e ajudar mais crianças. Obrigada, Tchau, tchau. Fred. Um Obrigada a todo abraço. mundo. Tchau, tchau.